da apresentação. Eu escolhi esse tema porque é um tema que eu vivo no meu dia a dia, tanto no trabalho como na minha vida pessoal. Então, vou destrinchar um pouco dele com vocês. Conhecendo que eu sou eu, e meu nome é Liliane Cláudia, eu sou a filha mais velha de 4 irmãos. A gente mora aqui em Betim, Minas Gerais, fica em Belo Horizonte. Para quem conhece Minas, a gente fala muito sobre região metropolitana de Minas Gerais. Eu estou no centro dessa região aí, no nosso querido Brasil. Tem uma frase que eu gosto muito, uma citação, na verdade, de uma música do Gilberto Gil, que fala: andar a pé eu vou, andar com a fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E aí eu uso isso às vezes como um pouco de sátira. Para as pessoas que me conhecem sabem que eu sou bem brincalhona. E a deficiência, para mim, às vezes, é um motivo para a gente brincar e quebrar um pouco o gelo. Desde pequena eu gosto muito de desenhar, mas depois de eu ter sofrido aí um erro médico e ter ficado tetraplégico, eu tive que aprender como eu ia desenhar de novo e de um jeito que eu não conhecia, um jeito totalmente diferente que eu estava acostumada, que era a tetraplegia, uma condição que tira todos os movimentos do corpo do pescoço para baixo. Então eu não tenho movimento nos ombros, nos braços, no tronco, nas pernas, nenhum movimento. Essa é a tetraplegia, a minha condição de deficiência. Daí eu resgatei aqui um dos últimos desenhos que eu fiz antes de ficar tetra, que foi uma cartinha que eu mandei pro meu irmão. Porque eu gostava muito, assim, de escrever, entrando um pouco ali na tipografia, em design gráfico hoje. Eu gostava muito de cores, de desenhar árvores. Árvores eram meus desenhos preferidos. E eu fiz uma timeline da minha história para vocês, pra gente entender de onde tudo começou, como designer e como pessoa que virou uma pessoa com deficiência física, onde o mundo mudou, onde eu comecei a perceber tanto produtos como espaços físicos e até as pessoas de forma diferente. Eu fiquei tetra em 2005. Em 2008 eu tentei voltar aos estudos, na mesma escola que eu estudava antes de ficar tetra, porém eu não consegui prosseguir por conta da inacessibilidade que existia ainda na escola e por conta da minha condição de estar entendendo esse mundo. Então eu fiquei 3 anos até eu decidir voltar a estudar. Eu voltei na 7ª série, mas não prossegui por muitas questões de inacessibilidade, tanto no espaço da escola e por mim mesma, de ainda estar entendendo esse novo mundo que eu estava vivendo. Em 2013, então, eu voltei com o ensino fundamental, eu voltei desde a 1ª série. Na época, a gente ainda conhecia como, ainda era a 1ª série, então eu tive que voltar desde o início. E aí eu fiz o curso do SESEC, Betim, que é o Centro Estadual de Educação Continuada, e eu consegui formar o ensino fundamental da 1ª série até a 8ª série em um ano. Daí, em 2014, eu me inscrevi no Enem para formar o ensino médio. E foi algo bem legal, porque eu consegui formar o ensino médio pelo Enem, que é o exame nacional do ensino médio que a gente tem aqui no Brasil. Em 2015, eu conheci a tecnologia assistiva, que é essa que eu estou usando agora. É a mesma. Desde lá foi uma adaptação que eu me adaptei mesmo. Foi algo que me deu uma autonomia
e uma independência. Então, eu resolvi voltar a estudar, continuar estudando, aliás, tentar a faculdade, e eu comecei a estudar gestão de marketing, é, e à distância, porque como eu consegui, assim, ter um recurso que eu teria total independência diante de um computador, como a internet, eu poderia estudar à distância, por exemplo. E foi algo que foi totalmente possível. E aí, em 2019, eu comecei a buscar sobre produtos, porque eu estava tendo muita dificuldade em acessar aplicativos, por exemplo. Eu usava um emulador Android no computador e todo aplicativo que eu baixava sempre tinha alguma incompatibilidade com o meu recurso assistivo, assim, porque eu uso mesmo uma setinha, só um cursor de um mouse. Eu costumo falar que, para mim, tudo que é pensado para o desktop é totalmente acessível, porque eu consigo mover, interagir com a tela desktop com total independência, se for apenas com um cursor de mouse. E aí depois eu vou mostrar um case, que eu vou explicar isso melhor, para vocês entenderem essa minha interação com o computador. E aí, estudando, pesquisando sobre aplicativos, produtos que eu não consegui usar, produtos digitais, eu acabei encontrando o UX Designer, conhecendo o UX Design. Comecei a estudar a área. Na época, eu tranquei a faculdade de marketing, de gestão de marketing, para estudar UX Design, porque eu vi uma oportunidade muito melhor para mim, uma oportunidade muito mais acessível e até possível para mim estudar e me desenvolver numa carreira profissional. E aí comecei a trabalhar como freelancer 3 meses depois de começar o curso. E aí em 2020, esse ano, abril de 2020, eu conheci as meninas do Redesign for All e elas me convidaram para ser uma das fundadoras. E eu queria contar um pouquinho sobre o que é Redesign for All. Como o Ricardo disse, a Redesign é uma empresa especializada em inovação de produtos e serviços através do design inclusivo e da acessibilidade. Nós somos 3 mulheres que estamos à frente da empresa. Eu sou uma das fundadoras, a Isa também. A Isa ela tem uma deficiência visual, ela é monocular, então ela não enxerga de um dos olhos. A Dani, ela foi a idealizadora de todo o projeto, de toda a idealização mesmo. Ideia e design for all. E aí ela convidou a Isa, depois eu. E a Dani, ela não tem uma deficiência reconhecida como deficiência. Ela tem uma condição que se chama TDAH. E esse TDAH dela nos coloca no mesmo patamar, assim como mulheres que estão à frente de uma empresa, mulheres que conhecem problemas de produtos, problemas de acessibilidade, que vivem isso na pele e nos faz juntar forças para conseguir levar o nosso sonho Redesign for All para o mundo. E aí, dentro da Redesign, a gente encontra muita inacessibilidade, muitos produtos inacessíveis quando a gente se propõe a usar. Por exemplo, o YouTube, a gente consegue entender onde estão os pontos de inacessibilidade, onde o YouTube não atende pessoas com diferentes deficiências. Hoje nós temos bastante ascensão à acessibilidade, então a gente consegue ter abertura para falar com as empresas sobre acessibilidade, o que há um tempo atrás, há uns
2 anos ou meses até, era bem difícil. E essa condição de pandemia, onde tudo se tornou online, foi um grande benefício, vou dizer assim, mesmo sendo ruim, né, ser uma pandemia, ter um vírus que está arrasando com o mundo, a gente percebeu que quando tudo se tornou online, os focos de acessibilidade ganharam uma propensão muito maior. E como a internet dá essa visibilidade, onde as pessoas conseguem acessar conteúdo, entender de que problemas as pessoas falam, a nossa voz como pessoas com deficiência, para falar sobre o que não está acessível, o que não nos gera acesso, foi ouvida, assim, a gente teve mais espaço para falar. E o nosso grande How Much We, dentro da internet, o nosso grande como podemos fazer, era realmente entender e mostrar, aliás, para os desenvolvedores de produtos que a acessibilidade ela poderia ser aplicada, sim, para gerar valor para pessoas, e no caso pessoas com deficiência, que precisam de acesso, que é aqui no Brasil, é gerido por lei, como em várias partes do mundo, porém, isso ainda é um pensamento que não empodera os desenvolvedores de produtos a aplicar acessibilidade. Eles ainda não têm esse entendimento, né? Talvez por falta de empatia, sim, mas talvez por falta de desconhecimento de como aplicar acessibilidade, de como a acessibilidade realmente dá acesso, mas também porque existe aquela questão de produto, né? De valor de produto, de mercado. E o nosso grande como podemos fazer justamente isso? Como a gente pode empoderar os desenvolvedores de produtos e serviços para projetar esses produtos com acessibilidade, mas pensar eles como entrega de valor, sim, para pessoas, mas também para o mercado. É um produto que gera, sim, lucro, é um produto que, pensando em visão de negócio, ele gera reconhecimento do produto. E aí depois eu vou trazer alguns exemplos de produtos que tiveram esse reconhecimento por aplicar a acessibilidade de uma forma inovadora. E aí, falando sobre a nossa expertise de inclusão, é realmente pensar em como promover trocas de experiências através de dinâmicas de aprendizados com pessoas com diferentes deficiências. Quando a gente pensa em que os desenvolvedores de produtos, as empresas, negócios, não entendem a acessibilidade como uma aplicação de valor tanto para pessoas como para mercados, a gente diretamente entende, poxa, somos também consumidores. Somos, aqui no Brasil, quase 46 milhões de pessoas com deficiência que compram produtos todos os dias, que precisam se alimentar, que precisam se cuidar e que precisam sim consumir produtos. Então, onde a gente poderia ajudar esses desenvolvedores a conhecer essas pessoas, a entender a dinâmica delas em relação ao produto, o uso do produto, a interação delas com o produto. E aí a gente acabou chegando opa, numa metodologia bastante usada em Design for All, que é a experiência de aprendizagem, que conta com 3 pilares, aliás, que a gente começa conhecendo a acessibilidade através de pessoas com diferentes perspectivas. Então, a gente leva as deficiências, pessoas com deficiências, até desenvolvedores de produtos, para eles conhecerem, através delas,
as experiências de inacessibilidade que a gente vive, e com isso, com esse conhecimento, eles podem aprender como idear soluções abrangendo diferentes formas de usabilidade. Então, são deficiências físicas, deficiências visuais, auditivas, deficiências cognitivas, deficiências leves, deficiências graves. A minha deficiência, por exemplo, é uma deficiência considerada grave, porque não tenho nenhuma perspectiva de uso de produtos com as mãos, por exemplo, que é o mais normal quando a gente pensa, né, em criar um produto mobile, por exemplo, um aplicativo mobile. A gente começa a desenhar a tela, começa a pensar a usabilidade desse produto todo com a mão, através do celular, através de um tablet. Porém, eu, Liliane, crio esse produto e não vou usá-lo. Então, aprender essas diferentes formas de usabilidade é um dos pilares da nossa metodologia. E através de conhecer e aprender como idear soluções, as pessoas diretamente começam a ter insights para soluções que inovam os produtos e serviços, porque são diferentes usabilidades. Então, quando a gente pensa em um produto mobile, como a gente também pode pensar ele para desktop? E como as pessoas vão usar? Né? Existe uma parcela de consumidores que vão usar esse produto desktop. Por que eles usariam? Né? Então, todas essas perguntas surgem durante as dinâmicas de experiências de aprendizagem. E eu vou trazer alguns produtos que inovaram através da necessidade de usabilidade de PCDs. A Microsoft HoloLens usou a mesma tecnologia aí que possibilita uma pessoa tetraplégica mexer no computador com os olhos. Eu já usei também. É uma adaptação. A que eu usei se chama Accessibility. Eu sempre esqueço a hora que eu preciso falar. Mas ela é a tecnologia que eu tinha total controle da interface com os olhos. Foi uma adaptação que eu usei antes do trackball, que eu uso hoje, porém eu não me adaptei por ser lenta. Na época que eu testei era 2014 ali. 2014, 2015 eu conheci essa aqui. Em 2014 eu tinha uma condição um pouco mais lenta, como uma pessoa com deficiência de tetraplegia. Com o tempo, com fisioterapia, entendendo o meu corpo, eu fui ganhando um pouco mais de força no pescoço. E aí essa tecnologia não era usual para mim, porque eu gostava de agilidade. Tinha que ser rápida nos movimentos. Então ela já não tinha tanto uso, já não era interessante. E aí testei umas outras também para mexer com o queixo, mas o trackball foi o que melhor se adaptou. E aí a Microsoft ela usou essa tecnologia de mexer no computador com o queixo para criar um produto que é o HoloLens para os médicos agora nessa pandemia consultarem pacientes com coronavírus. E aí de longe eles conseguiam fazer uma consulta onde eles precisavam de apenas um profissional durante essa consulta e os outros profissionais poderiam ficar em uma sala, diminuindo a possibilidade de contágio de mais profissionais, né, de mais médicos com o vírus. Então, eles conseguiam acompanhar
toda a consulta através desse produto. E foi uma inovação, porque começou ali com uma necessidade de usabilidade de uma pessoa tetraplégica, de controlar a interface ali, né, com os olhos. E isso permitiu, né, anos depois, que se criasse um produto para o momento que a gente está vivendo. A Amazon, ela inovou aí produtos de interfaces de voz, né, com a Alexa, trazendo a tecnologia da automação, que foi uma tecnologia que surgiu alguns anos atrás, justamente com o intuito de ajudar, né, de auxiliar as pessoas com deficiência a realizar tarefas domésticas. Então, se eu não consigo hoje, como pessoa com tetraplegia, abrir uma cortina, por exemplo, se eu tenho um Alexa, eu consigo fazer isso. Não é à toa que a Amazon Alexa fez aí um grande desafio para desenvolvedores de produtos criarem novas skills de acessibilidade para a Alexa, porque realmente é um produto que inovou os assistentes de voz, dispositivos de assistente de voz, e que além dessa inovação, ele traz uma condição de acessibilidade muito usual e física. A usabilidade ela é total certeira, assim, com assertividade, porque ela traz algo que a gente não, que eu, por exemplo, não conseguiria fazer se eu não tivesse essa solução que surgiu com uma tecnologia pensada para mim. Essa é uma história bem legal, uma história bem antiga. Na invenção da primeira máquina de escrever, ali, o homem inventou essa máquina para ajudar sua amante, a Condessa Carolina Fantoni. Essa condessa era surda, cega, aliás, e ela não conseguia se comunicar por carta com ele. Né? Em 1808, a comunicação era por carta, em longas distâncias. Então, ela não tinha como se comunicar com ele por carta, mandar bilhetinhos para ele. E ele, como um desenvolvedor de produto, ele criou-lhe uma máquina de escrever com braille para ela se comunicar, escrever cartas e mandar para ele. Esse braille, na época, claro que era um braille muito mais robusto, porque era um braille para ela, né? Não era um braille que tinha sido criado para todas as pessoas com deficiência. Então, não era uma escrita, uma língua já formada, mas através dessa criação, hoje a gente tem teclados de computador, né? E a forma de usabilidade foi a mesma que esse homem pensou para a amante dele, né? Ele pensou na forma de uso dela e como ela iria usar esse teclado ali, o que hoje foi evoluído para os nossos teclados de computadores. A Fingerworks é uma empresa que hoje não existe mais, mas o dono da Fingerworks ele desenvolveu um teclado com a intenção de não ter tanta força no pulso, não exigir tanta força no pulso e nos dedos, porque ele tinha uma deficiência que era a síndrome do túnel do carpo. Essa deficiência, ela pega um nervo da mão até perto do cotovelo, assim, e ela gera muita dor nos braços, muita dor e um desconforto para movimentar, né? Então ele tinha que
diminuir esse esforço, que também foi pensado para pessoas que têm LER, por exemplo, lesão por esforço repetitivo. E através desse teclado que ele pensou ali por causa da dificuldade dele, ele criou essa tecnologia. Muitos anos depois, a Apple comprou a tecnologia para construir a primeira interface, que é multitouch, né, do Mac, ali em 2008, mais ou menos. O primeiro Mac com interface multitouch surgiu por causa dessa tecnologia pensada para uma pessoa que tem uma dificuldade de usabilidade com as mãos. E após isso, a tecnologia também se transformou na tela touchscreen do iPhone hoje, né? Então, é interessante a gente entender como esses produtos eles foram evoluindo através da usabilidade, da interação, que algumas deficiências nos colocam, né? Porque a gente tem uma dificuldade, a gente acaba perdendo algumas habilidades, e daí a gente precisa pensar formas diferentes de uso. E aí, essas tecnologias que surgem de usabilidades diferentes, de interações quase impossíveis de pensar para o desenvolvedor de produtos que não têm a condição, né? Acaba evoluindo para uma tecnologia tão legal como o touchscreen do iPhone e de tantos celulares hoje. Então, a Redesign for All, com essa metodologia de experiência de aprendizagem, a gente traz esse entendimento de como são diferentes formas de habilidades, né? De conhecer essas habilidades, de aprender com elas e idear soluções novas para produtos existentes, talvez, para novos produtos, talvez, e inovar, né? Através dessas formas de interações. E aí, o meu case é o plugin no Adobe XD, Liliane Canvas Control, buscando uma solução para esse problema de interface desktop, onde eu tenho ali um trackball que originalmente foi criado para pessoas que têm problemas de ler, por exemplo, lesão por esforço repetitivo, para diminuir o impacto do movimento dos dedos enquanto se usa o mouse. Esse trackball foi originalmente criado para pessoas usarem com as mãos, mas através de uma adaptação, de uma evolução, eu uso ele com o queixo. E eu tenho duas anteninhas, o lado direito e o esquerdo, para simular os cliques do mouse. O meu trackball eu ainda não tenho o scroll. Recentemente, eu estou testando um modelo de trackball com scroll, mas ainda não me adaptei totalmente a ele. Entretanto, quando eu usava o Adobe XD para fazer prototipações, muito no comecinho lá da minha carreira como UI, depois de ter estudado um pouco de UX, eu me apaixonei por UI, muito pelo desenho de novos produtos, de telas, né, por design visual mesmo. E eu tinha muita dificuldade de usar o Adobe XD, porque a gente usa muitos atalhos de teclados na interface do Adobe XD. E eu não tenho essa possibilidade, porque eu uso apenas um cursor do mouse ali, né? Então, como eu tinha essa dificuldade, e eu conheci o Vitor Guerra, que é um dos embaixadores do Adobe XD da América, e eu chamei o Vitor, que é um desenvolvedor de produto. Vitor
Eu falei com ele, Vitor, eu tô com tal dificuldade no Adobe XD. E, cara, eu amo muito o Adobe XD. Eu gosto de usá-lo. E aí o Vitor diretamente passou o meu feedback pro Damian Borba, que é o PM do Adobe XD, né, o Product Manager aí do Adobe XD. O Damian prontamente juntou-se com o Vitor e comigo. E aí a gente tem uma história no blog da Adobe sobre Liliane Canvas Control, que relata em escrita no artigo essa história toda. Eu tô resumindo mesmo, lá é bem mais detalhado. E fomos eu, Damian e Vitor para uma sala conversar, uma sala virtual, né? Hoje em dia é tudo remoto. E o Damian mora fora do Brasil, o Vitor em outro estado que eu. Então a gente teve essa possibilidade de se juntar em uma sala virtual e conversar, bater um papo, entender como era a minha usabilidade no Adobe XD. E dali já surgiram várias dúvidas na cabeça do Damian, assim. E aí, na segunda vez que a gente se encontrou, ele já veio com algumas ideias, né? E ele foi me contando, e aí eu fui falando, tá, ok, funciona assim, legal. Mas tem isso também. Por exemplo, eu não consigo arrastar o canvas. Como que a gente faz? Tem que fazer uma gambiarrinha ali na interface do Adobe XD. Porque não tem como eu segurar, não tem nenhum lugar ali, né? Pra mim, pra direita, pra esquerda, nenhum botãozinho que me ajuda com isso. Nenhuma ferramenta que me ajuda com essa movimentação. E daí, o Damian me perguntou, poxa, então a sua maior dificuldade é movimentar o canvas? E sim, eu fui usar um pouco o Adobe XD para entender se era aquela minha maior dificuldade. Eu falei, sim, é uma das dificuldades e que atrasa mais o meu trabalho dentro da interface, né? Eu acabo gastando muito mais tempo para prototipar um aplicativo, uma tela de aplicativo, do que um outro designer que usa essa movimentação do canvas com atalho de teclado, né? Então ele falou, poxa, então vamos pensar num plugin. Um plugin onde você possa movimentar o canvas. E daí a gente vai tentando entender quais ferramentas a gente pode incluir nesse plugin que te ajudem a ter maior agilidade na interface. E aí a gente foi ideando junto, e aí o Fabrício Farias entrou. O Fabrício foi o desenvolvedor do plugin. Ele entrou e trouxe várias ideias também, e foi nos mostrando possibilidades. E eu ali naquele meio estava bem entusiasmada, né, com aquelas soluções, porque eu fico sempre entusiasmada quando a gente tem essa possibilidade de conversar com desenvolvedores de produtos que se interessem em entender problemas também, né? E nasceu o Liliane Canvas Control com menos de 15 dias. A gente conseguiu colocar esse plugin como um protótipo, vamos dizer assim. Mas a gente teve várias fases de, de entendimento da usabilidade do plugin, inclusive em questões de design. Teve um momento ali que eu estava testando um plugin que o Fabrício tinha criado, as versões, né? E eu falei, poxa, Fabrício, tá difícil para mim saber quando o cursor tá em cima da setinha, se eu tô mesmo em cima da setinha certa, sabe? O over tá muito clarinho. E aí ele falou, então me mostra como é melhor.
Daí eu fui lá e fiz uma interface melhorada em relação a over, né? A cor, que em WCAG, que a WCAG ela é o órgão que parametriza todas as soluções de acessibilidade digital, a gente pode chamar como a regra de foco visível, né, onde eu consigo entender, eu como usuária, consigo ter foco em entender onde eu estou interagindo com a tela. Então eu fui lá e falei, bom, é isso, só preciso de um pouco mais de hover. Foi uma solução bem rápida, né, entendendo a minha usabilidade ali. E aí esse foi um case bem legal. O plugin ele está disponível na biblioteca de plugins da Adobe XD. E com a minha experiência em Design for All e com a metodologia de experiência de aprendizado, onde a gente leva conhecimento das habilidades, das interações, e com o tema dessa palestra, como os produtos podem ser inovados, evoluídos através de interações de pessoas com deficiência, né? Do entendimento dessas interações. Eu coloquei uma frase muito como uma provocação. A cocriação ali entre mim e o Demian, o Vitor e o Fabrício permitiu iniciar uma solução para pessoas tetraplégicas. Quem sabe essa solução aí não evolua para interfaces de prototipação controladas por voz. É algo que seria incrível, talvez, para mim, como pessoa com deficiência, talvez para usuários sem deficiência, mas é uma inovação através da minha usabilidade. E com certeza são ideias que a gente traz através do conhecimento das deficiências. Então, o Redesign for All, ele é pensar o design para todos, né? Não só para algumas pessoas ou para uma parcela de usuários do meu produto. Quando a gente pensa em escalar o produto, a gente sempre pensa em quais usuários vão usá-los. E quanto mais a gente faz pesquisa com o usuário e com diferentes usuários, a gente entende como o produto pode ser usado por uma parcela muito maior do que a gente poderia estar pensando no início de um discover de um produto, por exemplo. E, finalizando a minha apresentação, dentro da Redesign for All, a gente tem sempre um convite de redesenhar o mundo juntos. Então, vamos redesenhar o mundo juntos para todos, pensando nessa parcela de pessoas com diferentes deficiências, com pessoas que não têm deficiências, com pessoas que escolhem usar o produto de uma forma, com outras que escolhem de outra forma, enfim. Dar essa liberdade para o usuário de usar o produto como ele quer, né? De inovar a usabilidade e usar de várias formas, como a interface mobile, que para mim é muito inacessível. Não falo totalmente, porque hoje eu já consigo usar o celular através de recursos de espelhamento de tela, né? Eu uso um programa que espelha a tela no computador e que me permite controlar no computador mesmo, no desktop. Então não adianta só espelhar, eu preciso controlá-lo no desktop. Então hoje para mim não é totalmente inacessível uma interface mobile, porém eu poderia
Aliás, eu escolho ainda usar programas na interface desktop em computadores, né? Porque não tem nenhuma dificuldade pensando na usabilidade de um cursor, né? Esquece o teclado, eu só uso o cursor. O teclado, eu uso o teclado virtual. Então, assim, é o meu convite para todas as pessoas que estão nos assistindo. Bom, Liliane, muito rico, muita coisa inspiradora. Você falou de muita coisa que inspira, de fato. Eu acho que dá uma visão um pouco mais ampla do que é acessibilidade. Acho que quando você comenta de que somos também consumidores, somos também clientes, acho que aí são coisas que vão além de pensar, vão até um pouco além da empatia, entre aspectos de negócio. Vamos entrar um pouquinho nas perguntas. A gente tem algumas perguntas que surgiram durante a tua fala. A Larissa perguntou, ela falou, estou iniciando os estudos em UX e sempre me questiono sobre como promover a acessibilidade, principalmente nessa época de pandemia. Larissa, primeiro, conhecendo o seu usuário. Acho que o UX a gente sempre tem essa visão do usuário. E principalmente pessoas com deficiência usam produtos de formas diferentes, assim. Pode dizer que eu, Liliane, uso computador com queixo, outras pessoas tetraplégicas usam com os olhos. Então, assim, no contexto de pandemia, ficou muito melhor por causa do uso da internet, de tudo ser online. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar mais ativamente dentro desse contexto, porque as empresas viram que o online tinha oportunidades e tudo se tornou remoto, né? Então, eu estou na minha casa, eu consigo fazer tudo através do computador. Então, acho que essa visão de ser online nesse contexto de pandemia é muito importante, assim, foi bem legal pra gente. Outra pergunta do Fred Guzmán. Existe software ou tecnologias específicas para criar produtos acessíveis digitalmente? Softwares, sim, depende do produto que a gente está criando, né? Por exemplo, interfaces, sites acessíveis. Vamos pensar assim. A gente tem a WCAG, que agora já estamos na WCAG 2.2. Ela tem várias diretrizes que nos ensinam, né, que nos guiam como criar um site acessível. E existem aí vários plugins que são verificadores de acessibilidade em sites, por exemplo, que não são a melhor forma de criar um site acessível. Não é a melhor forma de entender se o site é acessível ou não. Porque quando a gente faz testes com uma pessoa cega, por exemplo, que usa um NVDA, que é um leitor de telas, e a gente entende como ela usa a interface, como o leitor de telas vem pegando a hierarquia de tipografias, não, hierarquia visual ali de toda a tela, de toda a interface. Quando a gente vê as pessoas usando, a gente sabe que não funcionam não funcionam esses plugins. Softwares, eu não sei te falar se existem. A gente pensa mais em criar o software acessível, né, aplicar acessibilidade no software, do que usar um software para aplicar acessibilidade. É um pouco restrito ainda. Eu já vi, acho que no máximo tem alguma coisa de cálculo de cor, né? De você botar na interface e calcular a cor acessível, né? Sim, existem programas só da internet, site mesmo, para fazer contraste de cor. Aí, outra pergunta, acho que tem bastante relação com essa última, existe alguma base de documentação
ou apps com acessibilidade para consultarmos e estudarmos? Sim, WCAG 2.0, W e Aria é uma também. São bastante documentações. A eBay tem uma documentação bem legal de design system, de, de elementos acessíveis. No que eu conheço é isso, assim, em produtos digitais, né? Eu posso passar mais no meu Instagram depois. Só me procurar lá que eu envio para vocês. Tá bom. E uma outra pergunta, essa é minha. Você comentou de exemplos Alexa, exemplos do HoloLens da Microsoft, acho que são bem interessantes. Aí a minha dúvida é, como empresas menores, startups, empresas bem menores que Microsoft ou Amazon, assim, nem se compara, como é que elas podem inovar através da empatia e acessibilidade? Eu acho que já responde a sua pergunta, através da empatia ali. A empatia de você também conhecer o usuário. Tem uma palavra que eu gosto de usar mais do que a empatia, que é a alteridade. A alteridade, ela nos ensina que as pessoas são diferentes, mas que todas se precisam interagir, né, umas com as outras. Então, como entender? Eu, Liliane, que sou tetraplégica, que não vou poder, por exemplo, brincar num parque de todos os brinquedos, como entender que eu posso me divertir num parque físico, né? Sendo diferente de você. Por exemplo, o Ricardo que pode subir numa montanha-russa. Eu poderia sim, mas eu não vou porque o medo de cair é gigantesco. Mas eu poderia se aquela montanha-russa fosse pensada para mim usar também. Então, assim, esses pensamentos de que as pessoas são diferentes, que nós precisamos incluí-las dentro do processo de criação de produtos, traz inovação. Os mesmos princípios, experiências de aprendizagem. Aprender como a necessidade acontece através da própria pessoa que sofre a inacessibilidade. Então, dali a gente vai ideando, entendendo várias formas e várias soluções, o que gera inovação. Outra pergunta aqui, tá em espanhol, que é, qual é o futuro do plugin do Liliana Canvas Control? O futuro, eu espero que seja a provocação que eu fiz ali, que a gente consiga controlar as interfaces de prototipação através da voz. Quem sabe, né? Não inove para isso. Eu, como usuária, para mim seria incrível. Para você, Ricardo, seria legal controlar? Olha, eu uso um pouco o Google, o OK Google, sempre que possível. Eu percebo como ainda é incipiente essa tecnologia, como tem muito a melhorar. Eu ando de moto, aí às vezes de moto eu quero mudar de música, eu ponho um fonezinho, né? Mas assim, eu percebo como não funciona bem. E eu fico imaginando, alguém que dependa disso vai sofrer muito, porque não funciona bem ainda. Exato. A Siri, por exemplo, da Apple, ela é um curso bem legal, ela está bem avançada. Mas imagina se eu pudesse ali dentro de uma interface de prototipação mesmo, que é um negócio super complicado, com várias ferramentas para você interagir. Se eu pudesse usar a Siri para criar uma interface, né? É inovador, O que né? você vê hoje? O que você vê hoje de mais avançado de comando por voz, de controle por voz, que funciona relativamente bem na tua experiência? Funciona, o Alexa funciona bem, porém ele ainda não me dá independência, por exemplo, para ligar o meu computador e começar a usá-lo de manhã.
né, de abrir a tela. E aí é algo impossível de pensar. Mas se a gente começar a elaborar soluções, pode ser que saia algo diferente disso. Então, tudo o que funciona para mim é o que tem, né? Mas tem várias necessidades, assim, que nem tudo contempla, como o Google Voice que você deu. Então, assim, é mergulhar mesmo nessas interações, sabe? Eu acho que tudo parte do que a gente tem agora. Bom, tem outra pergunta aqui, eu acho que, bom, tá em espanhol, vou traduzir, mas eu acho que essa pessoa deve ter, tá sem nome, deve ter pegado depois do que você explicou. Ele está perguntando como funciona o teu dispositivo que você está usando agora. Você já falou, mas se puder repetir rapidinho. Eu movimento aqui, tem essa bolinha vermelha, que é o controle do cursor. Então, imagina que se você mexe o mouse ou um touchscreen, uma tela touch, por exemplo, com o dedo, com o cursor, essa é a minha movimentação, essa é a minha interação. E aí eu clique do lado direito e do lado esquerdo, que são os cliques do teclado do mouse. E é só, né? São essas duas. Não tem o arrastar, não consegue ainda. Scroll. Ou nada disso. É como se você pegasse o primeiro mouse da história para usá-lo assim. É bem simples mesmo. Sim. Bom. A Ana, você conhece a Ana, né? Ana Coentro. Deixou um recado de que precisamos deixar o mundo de design mais acessível para pessoas com deficiência. Concordamos, Ana. Deixa eu citar só uma frase de Jacob Nielsen, o pai da usabilidade aí, né? UX. Ele diz uma frase que diz o seguinte: o futuro do design é ser acessível, torná-lo acessível a todas as pessoas. E as ferramentas, elas devem nos ajudar, nos auxiliar em todas as nossas funções numa interface. Então, assim, a gente já está pensando nesse Jacob Nielsen, que começou em 2008, né? A pensar em usabilidade, já vem pensando no futuro do design, que é ser acessível a todas as pessoas. Outra pergunta que vem de alguém que estava no Vimeo. Além da questão da empatia, como convencer os gestores a investir em UX, principalmente em acessibilidade? Pela minha experiência, vai para o mercado. Mostra como a acessibilidade ela é evolutiva para o mercado. Como existem milhares de pessoas com deficiência, né? Milhares de usuários com deficiência que consomem os produtos. E aí, quando você começa a conhecer essas pessoas, você vê que elas trabalham, que elas têm uma rotina muito louca, como qualquer outra pessoa. Eu, por exemplo, trabalho em 2 empresas, durante o dia em uma, à noite em outra. Então, existem possibilidades de uso através da acessibilidade. Principalmente quando você toca em pontos que, por exemplo, poxa, o meu produto, ele não precisa ser acessível só porque a pessoa tem uma deficiência. Ele precisa ser acessível porque ele precisa gerar acesso para qualquer tipo de pessoa, qualquer pessoa com qualquer modo de usabilidade, né, forma de usar o produto. E não só por lei, sabe? Porque nós somos consumidores. As pessoas consomem o tempo inteiro, a gente não consegue, né, ficar um dia sem assistir uma Netflix, por exemplo. Quem gosta de produtos de streaming.
Isso aí. Eu acho que é mostrar através do que eles entendem, né? Se eles entendem mercado, vamos falar de mercado, e é um mercado. É um mercado bem competitivo. Se eu lembrar de alguns dados que a gente tem na redesign, por exemplo, a ONU, ela estima que em 2024, pelo menos, uma pessoa a cada 10 vão precisar usar uma tecnologia assistiva para poder viver o seu dia a dia, né? Para poder cumprir suas tarefas. E isso não é só porque somos pessoas com deficiência, mas porque nós vamos envelhecer. Qualquer pessoa vai envelhecer. Então, o uso de tecnologia assistiva, onde os produtos precisam pensar na usabilidade dessas tecnologias, precisam se mover, né, para esses dados, porque pessoas vão ficar velhas e a gente vai, de fato, precisar usar os produtos. Então, como o meu produto, que não pensa em acessibilidade, não está entregando acesso para pessoas como qualquer um de nós, que vão precisar usar esse recurso de acessibilidade. Uhum. Outra pergunta do Gabstein. Como poder incluir mais acessibilidade dentro de aplicativos populares, como WhatsApp, Instagram? Gente, eu acho que eu vou pensar, eu vou ser um pouco repetitiva, mas é através de conhecendo o usuário. Não tem como a gente. Não tem mistério, né? Não tem mistério, é isso, é conhecer o usuário. A gente pode pegar uma documentação da WCAG 2.0, por exemplo, mas ela não contempla todas as funções. E os produtos, eles atualizam regularmente, assim, o tempo inteiro. Outro dia eu estava no WhatsApp, algum tempo atrás, eu estava procurando emojis, e eu vi um emoji de trackball. Aí eu olhei assim, falei, poxa, mas o WhatsApp nem é compatível com trackball. A gente não consegue usar trackball, né? Que é o meu mouse aqui no WhatsApp. Daí eu fiquei pensando, por que existe um trackball nos emojis do WhatsApp se o WhatsApp não é compatível com trackball? Foi algo assim muita viagem minha, mas porque eu uso o trackball eu tive essa percepção. Então, o usuário vai te dar todas as respostas. Sim. Um comentário da Larissa, te agradecendo. Larissa, eu e todos agradecendo, eu faço delas minhas palavras também, que sua história é muito inspiradora e com certeza nos fez abrir os olhos para a questão da acessibilidade. Eu que agradeço muito. Não sei se é a última pergunta. Acho que essa é a última. Eu que agradeço, como eu disse no começo, foi uma oportunidade muito importante para mim. Tá falando aí para muitas pessoas. Posso chutar até milhares, né? Estamos falando para a América Latina inteira. Foi muito importante, principalmente por falar de acessibilidade, que é um recurso que vamos usar em qualquer momento da vida, sendo pessoas com deficiência ou não. Então, abrir esse olhar de que os produtos precisam ser acessíveis e principalmente de como produtos acessíveis inovam produtos, né? Foi bem legal participar mesmo. Eu agradeço muito o convite. Obrigado, Liliane. Obrigado pela sua participação. Enriqueceu bastante o Interaction Design Day. E aqui a gente encerra, mas, enfim, tem os contatos. Liliane, você falou que tinha o Instagram, então, quem quiser, siga a Liliane lá, vê o que ela tem de postagem. Acho que deve ter muito conteúdo lá que você posta, né? Sim, De atividade, enfim. meu LinkedIn é Liliane Cláudia, LinkedIn / Liliane Cláudia. Meu Instagram é o X_Liliane. Posto bastante coisa. Pode me seguir. Excelente. É isso. Obrigado, Liliane. Obrigado quem estava assistindo também. A gente encerra aqui.